E a mesma coisa ao contrário. Quando você é um país que vende matéria-prima e aquela matéria-prima chega num determinado país, é transformada num produto industrializado e volta, você acha que vender a matéria-prima é melhor do que produzir o produto industrializado ou você produzir o produto industrializado é melhor? O que vocês acreditam? O que é melhor? Produzir o industrializado. Porque a matéria-prima ela não tem um valor, porque ela não tem uma produção, ela não foi transformada. Ela é apenas a matéria-prima. Então, quando ela se transforma em algo, ela vem com valor agregado dentro dela. No caso, os países que produzem, que transformam a matéria-prima, eles são um pouco mais superavitários, têm mais lucro. Enquanto aqueles que vendem a matéria-prima e compram de novo ela mais cara, você vai ter aí uma situação de déficit na balança. É igual você vender um carro, certo? Vendeu aquele carro, depois você compra ele de novo mais caro. Você teve um prejuízo, um déficit, tá bom? Só para fazer uma analogia para vocês tentarem entender como que funciona. Então, vender matéria-prima, ela é um sinônimo, obviamente, de riqueza, mas desde que se você transformasse ela dentro do interior do próprio país. Agora, você mandar para fora e comprar ela manufaturada, industrializada, acaba ficando mais caro. E é assim que funcionava a DIT. O Brasil era exportador de matéria-prima, tá? Olá, esses países apresentam uma economia agroexportadora. Eu até melhoraria esse termo. Se vocês tiverem interesse, além de ser agroexportador, eu chamaria de primário exportador. Porque agroexportador a gente só lembra de produtos agrícolas. Como seriam os produtos agrícolas que tinham naquele tempo? Boa parte café, cana e algodão, tá certo? Que produzia bastante no Brasil. O látex que tinha na região norte também é um produto, só que é mais extrativismo, não é algo agrícola, né? Ele é extrativista. E você tem, ao longo da história do Brasil, a retirada dos minérios. Então, por isso que eu gosto do termo primário exportador, tá? Se alguém quiser acrescentar e anotar agroexportador, melhor dizendo, primário exportador, eu acho mais interessante. Bom, como que funcionava a antiga divisão internacional? Você tinha ali a Europa, não eram todos os países da Europa, boa parte da Europa ainda era feudal aqui. Então aqui a gente vai destacar Inglaterra, França, tá? A Alemanha já no final do século XIX junto com a Itália, a Holanda, a Bélgica, eram os países que boa parte deles produzia os manufaturados. O Japão era praticamente o único na Ásia. Lembra que eu falei para vocês do Japão na aula passada? Que no século XIX, durante o período da Era Meiji, ele se industrializou. E a América do Norte, no caso aqui, Estados Unidos. Ok? Vendiam produtos manufaturados. América Latina, que é do México para baixo, a África inteira e praticamente quase toda a Ásia, sem o Japão, vendiam matéria-prima. Tá certo? Então, esses lucravam mais na balança comercial, esses tinham um prejuízo maior. Enquanto os brasileiros reinvestiam pouquíssimo capital em sistema técnico, ou seja, a riqueza que o Brasil agregava vendendo essa matéria-prima, não era reinvestida. Ela ficava concentrada na mão de uma elite que só gastava em luxos da própria elite. Tá? Então ela não passava por um processo de investimento. Se essa elite tivesse pensado lá na frente a industrialização ia ser um fator importante, não. Eles não pensavam em reinvestir. Tá? Uma das estratégias do capital é esse. É você pegar boa parte da receita que você tem e reinvestir ela na própria empresa. Porque se você pega todo o dinheiro que entra na empresa e põe no seu bolso, você quebra aquela empresa em pouquíssimo tempo. Não sei se vocês sabiam disso, é uma dica. Então, o cara que vai mexer com empreendedorismo, ele sabe que ele vai ter que tirar uma parcela para ele que corresponde ao salário dele. Mas a maior parte acaba ficando para a própria empresa. Tá bom? Só para dar uma dica para vocês aí. Já os europeus, diferente dos brasileiros, eles investiam em sistemas técnicos cada vez mais complexos e melhorados. A Europa aqui já estava desenvolvendo um sistema de transporte junto com os Estados Unidos de ferrovias altamente eficientes, fora os barcos que eles estavam desenvolvendo cada vez mais. Tá? Então eram as indústrias e as tecnologias. Mesmo independente, o Brasil continuava voltado para atender interesses estrangeiros. Tá bom? Vamos lá. Aqui. Quando é que começa a ocorrer essa modernização?
Aqui eu não trago com muito destaque, porque é uma pessoa única, tá? Não era um momento de grande industrialização no Brasil, mas eu gostaria que vocês lessem sobre José Evangelista Irineu, se eu não me engano o nome dele, Barão de Mauá. Já ouviram falar? Eu não tenho certeza se é esse o nome, tá? Eu posso ter trocado aí o primeiro nome pelo segundo, mas pesquise sobre o Barão de Mauá. Barão de Mauá foi um grande empreendedor dentro do território brasileiro. Ele trouxe muitas tecnologias da Europa e ele queria implantar no Brasil. Inclusive, muitas ferrovias que vieram para o Brasil tiveram aí os dedos, né, a mão do Barão de Mauá. É interessante a gente lembrar que o Barão de Mauá, ele era, fica à vontade, descendente de escravos, tá? E ele era um cara que fez parte dessa modernização do processo de modernização do Brasil. Mas isso lá no século XIX. A modernização do Brasil mesmo vai se dar aqui no século XX, tá bom? Vocês se recordam como era a primeira, o nome da primeira república, como ela tinha um nome popular, como ela era conhecida? Além de República Velha, mas ela tinha um nome pejorativo. Porque boa parte dos presidentes eram mineiros, boa parte dos presidentes, café com leite, eram paulistas. Então você tinha as riquezas que eram ou de Minas Gerais ou de São Paulo, alternando, e esses presidentes governavam no Distrito Federal na época, que era o Rio de Janeiro. Então imagina o desgosto dessa elite carioca, como que elas viam essas alternâncias de presidente dos estados vizinhos e eles não tendo essa situação ali no meio, né? Bom, pessoal, então a economia brasileira até a década de 30 praticamente, ela era agroexportadora. Outra coisa, nós podemos chamar a economia brasileira como uma economia de arquipélago. Isso é muito importante e deve-se prestar muita atenção no que eu vou dizer agora. Cada região, que não eram essas 5 do jeito que nós conhecemos hoje, do IBGE, tá? Elas apresentavam uma economia específica. Vou falar melhor para vocês. O Sudeste, pessoal, era a região mais, vamos dizer assim, mais rica e era a região que produzia café, tá? Tanto que Santos é uma cidade que cresceu muito em função do café. Vocês já devem ter ouvido falar disso daí, né? Nordeste seria mais algodão e cana. E nós tínhamos no norte do Brasil a extração do látex. Acontece que você tinha 3 regiões no Brasil praticamente sem ligação nenhuma uma com as outras. Elas não eram integradas. Por isso que a gente pode falar que elas eram como ilhas em um arquipélago, distante umas das outras. E o que acontecia? Cada um desses setores produtivos tinha uma determinada elite que pensava, inclusive, de forma parecida e não reinvestiam dentro daquelas próprias regiões. O interesse eram aquelas ilhas, ou seja, cada região, mandar produtos para fora. O mercado interno era pouco explorado, não era visado o mercado interno dentro desse momento. Por isso que a gente falava que era uma economia de arquipélago, tá? Cada região brasileira tinha uma economia específica. Então os produtos que eram plantados no Brasil, sempre mercado externo. Pouco se pensava no mercado interno da população. Situação que levou a extrema dependência e crise econômica. Vou justificar e mostrar para vocês no próximo slide, mas já vou adiantar aqui. Pessoal, imagina que o mundo inteiro compra seus produtos, principalmente Europa e Estados Unidos. Lá pela década de 20 e poucos, mais especificamente 1929, a economia desses países quebra. Uma quebra na Bolsa de Valores, né, da cidade de Nova York, faz com que esses países entrem numa crise sem precedentes. E aí você imagina para quem nós vamos vender. O dia que vocês tiverem tempo, tá? Eu não posso trazer isso na aula, porque a gente vai ficar só assistindo série. Mas pesquisem, por favor. Isso, olha, eu ficaria muito feliz se vocês assistissem. Gigantes da indústria do Brasil. O History Channel produziu, eu acho que é o H2 que produziu. Alguém já assistiu algum episódio? Você lembra de alguma coisa assim? Tem o dos Estados Unidos, que é o Rockefeller, né? E eles fizeram um do Brasil também. É muito bom, eu recomendo para vocês entenderem quem era o gigante. Eu lembro que tinha o Martinelli em São Paulo, que inclusive ele construiu um dos maiores edifícios na época. Nós tínhamos no Brasil o cara que começou a trazer eletricidade. Tá? Tinham vários, eu não recordo o nome de todos.
Gigantes da indústria, brasileiro. Quiser assistir o americano, também é legal, tá? Vocês vão entender um pouco como que se deu a industrialização do Brasil. E tem um deles que ele tem um problema com Getúlio Vargas. E é legal porque eles têm os personagens, né? Como se fosse um documentário mesmo. Eu trago essa série para vocês, recomendo ela para vocês lembrarem dessa aula, sabe? Porque é muito boa. Gigantes da indústria no Brasil, certo? Quando deu essa crise de 29, muitos desses caras faliram. Porque eles precisavam industrializar o Brasil e depois, em seguida, buscar o mercado externo. A industrialização brasileira, ela só vai pensar no mercado interno lá na década de 40 e 50. Antes, sempre a ideia do Brasil era o mercado externo. Por isso que a gente quase não se industrializou. Uma das explicações. Olha lá, crise de 29, quebrou, né? A exportação e independência. Imagina, a gente precisa vender, estamos quebrados economicamente. É a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, desvalorização extrema dos produtos agropecuários. Eu não sei se alguém já ouviu falar que durante esse período dessa crise de 29, o governo brasileiro mandou pegar a maior parte do estoque de café que estava acumulado, que não vendia para fora aquele café, e tacar fogo. Queimou o café, tá? Realmente queima de estoque, literalmente falando. Queimou o café porque aquele produto não tinha mais valor no mercado externo, além dele poder estragar. Se tinha bastante no Brasil, não ia valorizar nunca. O que tem abundância é lei da oferta e da procura. O que tem abundância, o preço fica lá embaixo. Foi uma estratégia para tentar salvar a economia. E lembrando que nós importávamos os produtos manufaturados. Nós não produzimos praticamente nada de indústria dentro do Brasil. Então, aqueles países da Europa e os Estados Unidos também já não vendiam mais para nós. Fora que depois dessa guerra... depois dessa crise, já vem a Segunda Guerra Mundial. Navegar com produtos pelos mares, manter relações comerciais com determinados países, era um risco. Era muito comum os caras afundarem navios. Tanto é que o Brasil declara guerra ao eixo depois do afundamento de navios mercantes. Navio mercante quer dizer navio de mercadoria. Não foram afundados navios de guerra no litoral brasileiro. Os caras estavam afundando tudo. Tá fazendo uma parceria com não sei quem. Tá vendendo produto para não sei. Derruba, deixa aqueles caras ficar sem. Afunda. Não deixa eles terem acesso. Então se tornar uma situação complicada. Isso, de certa maneira, levou a uma industrialização muito pequena dentro do território brasileiro. Quem que vem salvar essa situação? O Estado. Intervenção estatal. Eu falei para vocês, não sei se alguém recorda desse nome que eu vou dizer para vocês, o keynesianismo, tá? Que é quando o Estado interfere na economia, certo? Só que assim, os ciclos econômicos são muito interessantes. Quando você tem a ausência total do Estado, a economia vai, como o Adam Smith falava, né? Com uma mão flutuante lá. Chega um determinado momento que passa por uma crise, aquela liberdade total de economia. São raros os casos que nunca aconteceram crise de liberdade total de economia. Aí o Estado intervém e salva. Aí o Estado interfere tanto que começa a atrapalhar o desenvolvimento da economia. Aí o Estado sai fora e aí começa uma nova... E as crises são cíclicas. É muito interessante a gente analisar isso, tá? E buscar ao longo da história as principais crises econômicas. Quem que salvou os Estados Unidos em 2008? O Estado. O Estado americano, que emprestou dinheiro para os bancos. Senão os bancos estavam quebrando, os bancos não tinham como emprestar dinheiro para as indústrias, não tinham como arrecadar dinheiro, e aí se tornava-se uma situação complexa. Tanto é que essa crise de 2008 interferiu no mundo inteiro. Até hoje nós temos resquícios dela em vários países aí. O Brasil até hoje sente bastante isso, né? Então, pessoal, essa é uma situação que a gente tem que analisar, reparar com bastante atenção. Os ciclos econômicos, tá bom? E até aí, tranquilo? Então, vamos dar uma continuidade aí. Modernização econômica. Agora a nossa aula entra no aspecto de modernização. Nós estávamos falando da história da indústria, entendendo por que é que os caras não investiam na indústria. Nós tínhamos uma elite agrária que ganhava dinheiro e só queria manter-se naquilo. Tinha assim uma zona de conforto estabelecida. Agora não, nós vamos falar de uma modernização econômica, que vai substituindo aos poucos essa questão apenas agroexportadora. Década de 20 e década de 40. A década de 20, a grande mudança dela foi no final, com a crise da Bolsa mesmo, final da década de 20. 40, nós já estamos no momento de criação de estatais, algumas